Oi, e aí, YouTube? Hoje eu vou falar de Earth vs The Spider de 2001. O filme foi uma sugestão deixada nos comentários pra mim por Sopa1250, e no comentário ele tava dizendo que esse era o pior filme B que ele já viu, então era óbvio que eu precisava assistir. Pesquisando sobre o filme eu descobri que ele é um filme de uma série de 5 que tem a intenção de homenagear alguns filmes clássicos de monstros que foram lançados entre os anos 50 e 80. E só pra você ter noção, um outro título dessa série de filmes é Mosquito Man, ou Mensquito, você fala como você preferir. Na época, o filme ele foi lançado em um canal a cabo, e aqui no Brasil, o título foi traduzido pra A Maldição da Aranha. Earth vs The Spider tem a intenção de homenagear um filme de mesmo nome que foi lançado em 1958. Olha, o filme não é um remake, então eu não esperava que ele recontasse a mesma história. O problema é que chamar de homenagem também é um pouco forte. Parece muito mais a tentativa de fazer um filme de terror do Homem-Aranha. Temos um protagonista tímido, socialmente inapto, que gosta da sua vizinha e que sente a vontade de fazer a diferença após a morte injusta de uma figura paterna. Olha, eu não queria dizer nada, mas me parece bem familiar. Olha, se eu não soubesse de que filme eu tô falando, eu ia jurar que eu tava contando um pouquinho da vida do Peter Parker. Mas antes de ir pro filme, eu vou pedir pra você se inscrever no canal se não for inscrito e deixar um like no vídeo pra poder me ajudar, ou quem sabe só pra inflar meu ego. Mas bem, na abertura do filme a gente tem uma musiquinha de super-herói tocando e partes de HQs passando na tela, mostrando um herói metade aranha. A gente então conhece o Quentin, que vive sozinho com um cachorro dele chamado Thor, e o Quentin é um cara bem tranquilo. Pra você ter noção, ele é amigo até do doidinho do bairro. O Quentin tem uma quedinha pela Stephanie, que é a vizinha dele, e na frente do prédio deles, quando o Quentin tá saindo pra trabalhar e tá acompanhando a Stephanie, dois caras começam a assediar a Stephanie. O Quentin até tenta falar alguma coisa, mas os caras começam a zoar com ele e a Stephanie o defende. Só que aí o Quentin age como um completo ingrato. Fala pra menina que ela não precisava ter feito isso, que ela não tinha que ajudar ele. Ele largou a menina ali, sozinha, na rua, com os dois caras que estavam assediando ela a menos de 10 passos. Quando chega no trabalho, o velho que trabalha com o Quentin pergunta se ele já chamou a Stephanie pra sair e ele diz que não, porque a Stephanie tá fora do alcance dele. Eu acho interessante que o Quentin realmente acredita que a Stephanie não sairia com ele porque ele é segurança, sendo que há alguns minutos atrás eu vi motivos bem melhores pra ele ser rejeitado. O Quentin trabalha como segurança de um laboratório de pesquisa e ele tá fazendo a ronda dele junto com um parceiro que é um idoso, e eles acabam presenciando um experimento que envolve aranhas. E eu gostaria muito de saber como é que saiu tudo isso aí de dentro dessa aranha. Eu não tô questionando o que é, nem a cor vermelho brilhante desse negócio, muito menos o tamanho da agulha. Eu só gostaria de saber como é que conseguiram tirar tudo isso que tá dentro dessa seringa de uma aranha desse tamanho. No fim do dia, o Quentin vai fazer a última ronda e o velhinho fica sozinho porque ele decidiu que vai tomar uma cachaça escondida. Olha, não me surpreendeu muito. Ele tem cara de tiozinho que sai do trabalho e vai direto pro bar que fica na esquina de casa. Mas antes de conseguir dar um gole, o velho vê pelas câmeras que o local foi invadido. Ele decide que ele vai atrás dos invasores armado com spray de pimenta. No início do filme, os dois caras que estavam zoando com a cara do Quentin falam que ele é um segurança que não tem arma. E na minha ingenuidade, eu pensei que ele tinha o quê? Um taser. Mas não, o que ele tem é um spray de pimenta. Olha, nesse momento eu tive alguns problemas com a minha empatia. Eu dei um pouco de razão pra quem tava zoando da cara dele. Isso sem falar que o velhinho conta que o laboratório em que eles trabalham é um laboratório muito importante, que faz pesquisas significativas. E o que os seguranças deles têm pra se defender e defender o local que eles trabalham é um spray de pimenta? Sinceramente, o que me surpreende é que o local nunca foi invadido antes. Quando o Quentin volta, ele vê pelas câmeras que o velhinho foi feito de refém junto com alguns cientistas. E o Quentin decide que vai tentar enfrentar os invasores com seu spray de pimenta enquanto os bandidos estavam armados. É, realmente, parece uma ótima ideia. Mas antes de qualquer coisa, a polícia aparece e impede o Quentin de entrar na sala. E eu acho muito interessante a forma como esse filme aborda o raciocínio do ser humano. O Quentin acha que pode enfrentar dois ladrões com spray de pimenta, e a polícia chega no local não pra prender os bandidos, mas sim pra levar eles pra cova. Os policiais falam que eles não fazem prisioneiros. Gente, ninguém nunca contou pra ele que o serviço dele meio que envolve isso. Só que antes de entrar na sala, o Quentin segura um dos policiais e o outro já entra atirando, sem se preocupar por um único segundo que tem reféns junto com os ladrões. Obviamente, os ladrões atiraram de volta e pasmem, todo mundo na sala morreu. Olha, eu sou do Rio de Janeiro. Eu já tive aula suspensa porque tava tendo tiroteio. E eu acho que eu nunca vi tanta bala perdida quanto eu vi dentro dessa sala. Quando os tiros param, o Quentin vai até o velho. E esse senhor demonstra arrependimento porque ele fala que ele foi lento demais e não conseguiu salvar a cientista que estava sendo feita de refém.
E essa cena realmente me comoveu, sabe? É muito triste, porque esse senhor realmente achou que ele ia conseguir enfrentar 2 ladrões armados usando spray de pimenta. Ele achou que ia fazer o quê? Dar uma de vovô John Wick? O policial, que praticamente foi salvo pelo Quentin, começa a agredi-lo porque fala que a morte do outro policial foi culpa do Quentin. Ele continua batendo no Quentin e só para porque um detetive aparece e diz pra ele sair da cena do crime. O chefe do laboratório aparece e fala pro detetive que ele não faz ideia do porquê que o local poderia ter sido invadido. Além do mais, ali eles não têm dinheiro. Eles só fazem pesquisas com armas de resistência, terapia de drogas com aplicação militar e umas outras coisinhas confidenciais. O chefe de laboratório briga com o Quentin e demite ele por causa da invasão. Sabe o que é interessante? Esse local faz pesquisas importantes pro governo e não tem uma única segurança na entrada. Você não precisa de uma chave de acesso para entrar no lugar. É só abrir a porta. E de quebra, eles têm 2 seguranças. Um jovem franzino de 23 anos e um idoso, ambos armados com um spray de pimenta. A segurança desse lugar é uma piada. A propósito, o assunto da invasão morre aqui, tá? Ai, quem eram os ladrões, o que eles queriam. Foda-se. O filme não achou que era importante você saber sobre isso. Meio traumatizado com o que aconteceu com o velho, o Quentin acha que é uma boa ideia injetar em si mesmo aquela coisa esquisita que ele viu sendo retirado da aranha. Realmente, porque parece uma ótima ideia você injetar na sua corrente sanguínea uma coisa que você não faz ideia do que é. Nos dias seguintes, o Quentin começa a ficar meio esquisito. Ele começa a sentir muita fome e aparece uma tatuagem no braço dele, porque não existe uma pessoa nesse mundo que consiga me convencer que isso aqui são veias. Nem quem tá no filme acredita. Tem um assassino em série perambulando pela cidade e ele ataca a Stephanie, só que o Quentin aparece, salva ela, só que no processo ele acaba quebrando o pescoço do cara. Depois disso, o Quentin fica se sentindo um herói igual ao da HQ que ele costuma ler. Ele até fica meio obcecado em transformar o apartamento dele em um tipo de quartel-general. Ele coloca câmeras na entrada e até começa a dormir numa rede porque ela parece uma teia de aranha. Eu sei lá, não entendi muito bem. Os poderes do Quentin começam a aparecer e então, além de super força, ele também desenvolve um tipo de sentido aranha. E um dia ele acorda e tem um fio de teia grudado no teto que saiu do peito dele. Olha, essa cena me traz alguns sentimentos meio conflitantes, que ao mesmo tempo que eu quero rir, eu também sinto um pouco de nojo e vergonha. Conforme a transformação do Quentin vai acontecendo, ele vai ficando cada vez mais surtado. Pra você ter noção, ele queria até comer o cachorro dele. A forma como o filme escolheu mostrar pra gente que a mutação tá acontecendo dentro do corpo do Quentin é mostrar flashes de quadrinho na tela. Na noite em que o Quentin quase comeu o cachorro dele, ele sai de casa correndo e vai parar no mercado, e lá ele encontra uma mulher que aparentemente estava sendo atacada, só que quando ele salva ela, ela começa a chorar. Ela fala que o cara era namorado dela e ela tenta chamar a polícia, só que o Quentin não deixa, e aí ela tenta fugir e então ele prende ela com a teia. A mão do Quentin começa a mudar, a polícia aparece e essa cena acontece. O Quentin pede pra Stephanie cuidar do cachorro dele por um tempo, e aí tem uma cena em que parece que o Quentin tá meio que gerando um alien. Ele começa a destruir tudo na casa, dizendo que ele tá com fome, e então ele ataca os 2 caras que zoaram da cara dele no início do filme. E nesse filme tem uma subtrama de um detetive. Esse detetive, ele é casado e a esposa dele trai ele com outro policial na cara dele. Todo mundo sabe que ele é corno. Pra você ter noção, ela vai junto com a amante pra um bar frequentado por policiais e ficam ali se agarrando na frente de todo mundo. E o marido ainda vai buscar ela quando ele percebe que tá muito tarde. E o policial que é atacado pelo Quentin no mercadinho é o amante dela. E quando ele desaparece, ela fala na cara do detetive, do marido dela, que ela não ama ele, que ela ama o amante. Mas ele continua acreditando que eles vão superar esses momentos difíceis. O detetive vai até o prédio do Quentin porque ele tava começando a suspeitar dele. Não entendi muito bem o porquê. No filme não tem nenhum motivo real pra isso, mas tudo bem. Do lado de fora do prédio do Quentin, ele encontra uma teia de aranha e ele decide pegar essa teia pra poder fazer uma análise de laboratório. Tinha teia de aranha na cena do crime, tem teia de aranha do lado de fora do prédio do Quentin, e todos nós sabemos, é muito difícil você achar uma teia de aranha, então realmente isso aqui é extremamente suspeito. E o detetive fica surpreso quando o laboratório liga pra ele e avisa que a teia de aranha que ele coletou é só uma teia de aranha. O detetive volta ao prédio do Quentin, só que dessa vez ele vai olhar um tipo de armazém que eles têm por lá. E ele encontra o amante da esposa preso numa teia de aranha e fala que vai tirar ele dali. Só que o amante, de forma bem dramática, diz que é tarde demais, saca uma arma e atira em si mesmo. Pra mostrar que nesse canal a gente não fala só de filme, a gente também ensina alguma coisa, eu vou explicar um negocinho pra vocês. Pra se alimentar, as aranhas injetam um tipo de suco gástrico nas suas presas, transformando o interior delas numa sopa, e então elas bebem isso. Esse cara deve estar preso aí há mais ou menos uns 2, 3 dias. E se ele tá falando e se movendo, provavelmente ninguém injetou ácido estomacal nele ainda. Então eu acho que ele ia ficar bem. Tá, ele ia desenvolver um trauma, com certeza,
Mas quem não tem? Não tinha necessidade dessa saída dramática, ele morreu à toa. A esposa do detetive segue ele até o local e o Quentin ataca ela e ela morre. A gente vê uma cena linda do Quentin escalando um prédio, a Stephanie encontra com ele completamente transformado e ele prende ela numa teia. Pra salvar a Stephanie, o Quentin pede pro detetive atirar no coração dele e o detetive fala que não pode fazer isso, mas quando ele vai atacar a Stephanie, o detetive atira nele e ele morre. E esse é o fim do filme. O filme tinha que ser uma homenagem ao filme de 58, só que tirando o fato deles terem o mesmo nome e os dois falarem sobre aranhas, eles não têm muita coisa em comum. E olha que eu parei pra assistir o filme de 58. Mas eu tenho que elogiar a maquiagem da transformação do Quentin, ela foi bem feita. O filme não é bom, mas eu admito que eu me diverti em alguns momentos com a tosqueira dele. Então eu cheguei à conclusão, se você for assistir o filme sem pretensão nenhuma, só pela zoeira mesmo, vale a pena. No comentário tava dizendo que ele só encontrou o filme dublado em espanhol. Com o VPN, eu consegui achar o filme em inglês. Mas se você quiser assistir esse filme, eu sugiro que você assista ele em espanhol. A dublagem deixa tudo melhor. Mas é isso. Se você tiver algum filme pra me recomendar, coloca aqui nos comentários. Valeu por assistir o vídeo até aqui e a gente se vê na próxima.